Olá, se você está sofrendo com perseguições, se você está sofrendo com os malfeitores, com as pessoas que não te amam, com as pessoas que querem o teu mal, com as pessoas invejosas e está sofrendo com tudo isso, tem um jeito para você se livrar e acalmar teu coração. Sempre que você puder, quando você sentir que a ansiedade está aumentando dentro de você por causa do que você está lembrando das perseguições que está sofrendo, procure ler o Salmo 64. Eu vou te explicar através da leitura o que esse salmo pode trazer para a sua vida e como esse salmo pode te ajudar a se livrar dessa agonia e desse medo das pessoas que estão te perseguindo. Vamos começar? O salmista começa assim: Ouve, ó Deus, a minha voz e meu lamento. Do medo do inimigo, guarda minha alma. Protege-me da conjura dos malfeitores, da multidão dos que praticam a iniquidade. Ou seja, o salmista já começa o salmo pedindo proteção para Deus, pedindo para Deus ouvir a súplica dele que vem da alma dele, ouvir o pedido de ajuda, o pedido de socorro. E às vezes você também tá assim, você está pedindo ajuda, está pedindo socorro, dentro da sua alma está saindo uma voz que grita por socorro, por Deus, para Deus te ajudar. E então ele continua falando: suas línguas como espadas atiraram suas flechas, as palavras venenosas, para acertarem às escondidas o inocente. Aqui ele já fala das pessoas que estão o atacando, que a língua das pessoas atiraram como se fossem espadas venenosas sobre ele. Então, muita gente deve fazer isso com você, deve falar mentiras, deve falar mal de você, deve falar muita coisa que não tem nada a ver com você e atiram como se fossem espadas as palavras. Então, você é atingido por essas palavras e essas palavras entram dentro de você e te ferem, te envenenam, e isso é muito perigoso. Aí ele continua: hão de feri-lo de repente, sem nada temer, pois combinaram entre si um plano iníquo. Discutiram para armar ciladas as ocultas, indagando quem as verá. Ou seja, as pessoas, elas, seus inimigos, essas pessoas que não gostam de você, elas armam coisas contra você e elas acham que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, Deus está te protegendo. Elas acham que não existe nada que possa te defender porque ninguém está vendo as ciladas que elas estão fazendo, as mentiras, as fofocas que elas estão fazendo contra você. Tramaram maldades, consumaram os planos traçados. São um abismo as profundezas do ser humano, o seu coração. Mas Deus os atingiu com suas flechas. De repente foram feridos, e a sua própria língua os arruinou. Aí o salmista já mostra que, mesmo eles achando que são poderosos, Deus te defendeu, defendeu ele. E Deus pode te defender rebatendo esse mal das pessoas, te defendendo, colocando um escudo de proteção. E você pode fazer isso orando esse salmo, orando as suas orações para que Deus te defenda, porque Deus te ama e Ele odeia o pecado. Então, essas pessoas que estão levando essas palavras como se fossem espadas para te atingir, Deus vai colocar um escudo e vai te proteger, pode ter certeza disso. Todos aos vê-los menearam a cabeça, e todo ser humano temerá. Anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele fez. Ou seja, e apesar da maldade, apesar da vontade que essas pessoas têm de te destruir, o poder de Deus é tão grande que chegará um momento na vida que elas vão falar a obra de Deus, que elas vão falar o que está acontecendo, elas vão falar que elas precisam de Deus, que elas precisam orar para Deus e vão acabar pedindo desculpa para você. Você pode ter certeza disso, porque Deus é grande e Ele faz as pessoas buscarem o arrependimento. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e se gloriarão todos os retos de coração. Ou seja, você que é justo, você que está passando por tudo isso, você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar e acreditar e se alegrar e louvar a Deus antes mesmo de acontecer, antes mesmo da justiça chegar para essas pessoas. Não se sinta com medo, não se sinta com agonia. Quando você se sente assim, leia esse Salmo 64 para te ajudar, para fazer você entender que, assim como o salmista, você também vai ser salvo por Deus.
e essas espadas que são as palavras venenosas dessas pessoas não vão te atingir mais. Então o salmo termina aqui e eu quero que você sempre leia esse salmo quando você se sentir mal. Aproveita também para assistir esse vídeo sempre quando você se sentir assim.